Então, a avaliação da aprendizagem é uma especificidade da área da avaliação, né? A avaliação, então, ela funciona igual para todos os objetos, para a empresa, para a política, para a escola, para, enfim, né? Não importa muito o objeto, a avaliação sempre vai ser a mesma coisa. O objetivo do ato de avaliar é conseguir, vamos dizer assim, diagnosticar uma experiência e obter um resultado mais satisfatório. Então, o que um médico faz quando o cliente vai ao consultório? Ele diagnostica, avalia, portanto, e propõe alguns encaminhamentos que permitam uma obtenção de um resultado mais satisfatório, que é a saúde do cliente. No caso da avaliação da aprendizagem, é a mesma coisa, é diagnosticar a aprendizagem que está ocorrendo, diagnosticar os elementos que estão confluindo para essa aprendizagem, tomar decisões que auxiliem esse processo de melhoria dessa aprendizagem e na perspectiva de obtenção de um resultado mais satisfatório. Então, tanto na empresa, na política, na religião ou na própria aprendizagem, o objetivo da avaliação é propiciar decisões que produzam um resultado mais satisfatório. Há uma experiência que nós temos que é um pouco uma confusão, um pouco um equívoco, né? De certa forma, nós dizemos assim, que nós praticamos avaliação na escola, porque tem um sistema de avaliação, tem um boletim escolar. Boletim escolar, tem o dia de avaliação, os instrumentos de avaliação e assim por diante. Todavia, genericamente falando, sem distinguir a escola de Luiz, de João ou a escola X ou Y, o que nós fazemos é praticar exames. E, então, há um equívoco entre o ato de avaliar e o ato de examinar. Nós, de fato, chamamos de avaliação e praticamos exames. Daí a necessidade que nós temos de distinguir, vamos dizer assim, o que é examinar e o que é avaliar. Para a gente poder compreender na prática escolar, onde é que está esse equívoco entre o ato de examinar e o ato de avaliar. O que é examinar exatamente? Então, o ato de examinar ele tem 3 características básicas. Em primeiro lugar, o ato de avaliar ele é pontual, né? Significa assim que quando nós estamos examinando, interessa o que está acontecendo aqui agora. Não interessa o que estava acontecendo antes, nem o que vai acontecer depois. Então, vamos dizer assim, numa perspectiva de construção, interessa o que estava acontecendo antes, interessa o que está acontecendo agora, interessa o que vai acontecer depois. Mas do ponto de vista do exame, não. O exemplo mais simples de nós compreendermos o que é o exame, a característica pontual do exame, é o vestibular. Não interessa o que o aluno sabia ou não sabia, se ele era competente ou não era, nem se ele vai ser competente. Importa o desempenho dele aqui agora nessa prova. Se ele for mal aqui, mesmo que ele fosse ótimo antes, ele não entra na universidade, ele é pontual, né? Na sala de aula tem uma coisa assim, um aluno termina de fazer uma prova, ele entrega ao professor e ele sai. Antes dele sair na porta da sala de aula, ele se lembra de que ele respondeu mal a questão número 4. Aí ele volta e diz assim, professor, eu confundi a resposta da questão número 4, posso responder de novo? Posso consertar a minha prova? Todos os professores dizem não. Eu já fiz esse teste no Brasil inteiro, todos dizem não, né? Em conferências e assim por diante. Por quê? Porque mesmo 30 segundos depois que o sujeito terminou de responder, não serve mais o conhecimento dele, porque só servia naquele momento, né? Pontual. Por outro lado, os exames são classificatórios, eles classificam em aprovado, reprovado. Se tem uma escala de notas, vai de 0 a 10, então é 2, 3, 5, 8, 10, né? E então, classifica definitivamente a vida do sujeito. Tem um histórico escolar, tem uma ficha na escola, tem a média de notas que se faz na escola. Então, o que acontece é que o aluno fica classificado para sempre nessa posição, né? E o exemplo mais típico de classificação é assim, um professor trabalha em uma unidade de ensino, um conteúdo, aí ele aplica um instrumento, né? Terminar de aplicar o instrumento, ele corrige, o aluno tem, por exemplo, numa escala de 0 a 10, ele obtém nota 2. Aí o professor diz para ele assim, rapaz, você foi mal, né? Teve um desempenho ruim, mas você estuda e vamos fazer uma outra avaliação. Aí o menino estuda, vem, faz uma nova avaliação, ele responde um novo instrumento. Aí ele obtém nota 10. No país inteiro, eu já perguntei isso em todas as conferências que eu já fiz, né?
Pergunta assim aos professores, que nota que se daria se ele tirou 2 antes e 10 depois? Que nota se dá para ele? É invariável, 6. Porque soma o 2 antigo com o 10 agora, divide por 2, dá 6, faz a média. Aí eu pergunto assim, mas se ele não sabia e agora ele sabe, por que você não pode dar 10? Por causa dessa característica classificatória. Então ele está preso naquela nota 2. E não a possibilidade de ele manifestar uma qualidade nova que ele adquiriu. Então, por isso que os exames são profundamente classificatórios. A avaliação já é um processo mais humano, então? Acho que a terceira característica dos exames, e aí eu clarearia as características da avaliação, a terceira característica dos exames é de que ele é seletivo. Então, o exame coloca fora uma parte ou uma grande parte da população escolar, né? Se a gente olhar o vestibular, por exemplo, na minha universidade, que é a Universidade Federal da Bahia, nesse ano de 2000 nós tivemos 45 mil candidatos para 3.750 vagas. Então, 41.250 candidatos teriam que ficar fora e 3.750 para dentro. Então, o exame seleciona, bota muitos para fora e uns poucos para dentro. Na sala de aula tem acontecido a mesma coisa. A média de aproveitamento de números de alunos na educação brasileira, ela tem sido, em média, 35% no ensino fundamental e no ensino médio. Quer dizer, cada 100 alunos, 65 não têm acesso à série subsequente. Então, o que acontece? Que os exames são seletivos, eles são excludentes, né? Por outro lado, a avaliação tem 3 características que são exatamente opostas às 3 características dos exames. Então, por exemplo, o ato de avaliar é não pontual. O que significa isso? Significa que, enquanto os exames cortam aqui e agora, a avaliação leva em consideração o que estava acontecendo antes, o que está acontecendo agora e o que pode vir a acontecer depois. Então, no ato de examinar, a gente diz assim para alguém, você não sabe. Mas no ato de avaliar, a gente diz assim, você ainda não sabe. Porque depois pode vir a saber, meia hora depois, 15 minutos depois, 1 ano depois, mas ele vai vir a saber, se houver um trabalho educativo para ele, né? Segunda característica, por oposição aos exames, enquanto os exames são classificatórios, a avaliação é dinâmica. Então, a avaliação não classifica, ela diagnostica o que está ocorrendo para que haja a possibilidade de uma melhoria. Então, se deram muitos nomes à avaliação. Então, se diz assim, que a avaliação é diagnóstica, que ela é formativa, que ela é dialética, que ela é dialógica, que ela é mediadora. Todos esses nomes, esses adjetivos que são atribuídos à avaliação, todos eles são redundantes, porque sendo avaliação, obrigatoriamente ela tem que ser mediadora, dialética, dialógica, formativa, etc, etc. Então, cada autor deu um nome, um adjetivo à sua forma de entender a avaliação, mas, em todo caso, a avaliação sempre tem essa característica da dinâmica, porque ela propicia uma condição mais satisfatória, né? E a terceira característica, que eu acho que é fundamental sinalizar, é de que a avaliação é includente, ela é inclusiva, ela traz para dentro. Enquanto que a prática do exame pode colocar alguém para fora, você não sabe se está reprovado, sai, a avaliação diz assim, rapaz, você não sabe ainda, mas vem para dentro que eu vou te ajudar a saber, né? Então, a avaliação é inclusiva, ela sempre traz para dentro. Então, as 3 características do ato de examinar são exatamente opostas às 3 características do ato de avaliar. E, pelo que eu entendo, quer dizer, na escola, pelo menos na escola que nós imaginamos como uma escola mais inclusiva, examinar deve ser uma coisa, não como hoje, que é regra, mas como exceção, e avaliar deve ser a postura mais permanente do educador. Então, repara, de fato, a postura do educador deveria ser permanentemente de avaliar, né, e não de examinar. Na medida em que o educador, ele tem um papel do quê? De acolher o educando, nutrir o educando, sustentar o educando e permitir que ele se desenvolva, né? Ao passo que se eu pratico o exame, eu coloco fora. Se eu coloco fora, como é que eu ajudo alguém a se desenvolver? Então, o papel do educador, a meu ver, é um papel de inclusão. E aí, se o ato de avaliar é o ato de inclusão, o que corresponderia verdadeiramente ao papel do educador seria o ato de avaliar e não o ato de examinar. Nesse livro, Avaliação da Aprendizagem Escolar, eu incluí um último capítulo que se chama assim, Avaliação da Aprendizagem Escolar, um ato amoroso, né? Só que essa palavra amoroso ou amorosidade, ela não pode ser confundida nem com pieguice, né, e nem com paixão.
Uma coisa é paixão, que é o arrobo Freud diz assim, que a paixão é o limite entre a sanidade e a loucura, né? Exatamente porque a gente não tem estribeira na paixão, faz loucuras. Não é isso que eu estou chamando de avaliação como um ato amoroso. Nem a preguiça, dizer assim, tudo está certo, tudo está ótimo. Não é isso. O ato amoroso é um ato de acolhimento, né? Na medida que eu incluo um educando com as dificuldades que ele tem, com as incertezas que ele tem, com as dúvidas que ele tem, com os limites que ele tem, né? Eu incluo isso que é o ato amoroso. E mais do que isso, eu estar ciente de que o meu papel é estar dando suporte para que essa criança, esse adolescente ou esse adulto, ele se desenvolva mais, ele se torne mais senhor de si, mais autônomo, mais independente. Então, o ato amoroso é aí no sentido de inclusão. Bom, a gente precisa observar o seguinte, que a pedagogia que predomina na nossa escola, vamos dizer assim, a pedagogia predominante genericamente falando. É claro que existem muitas exceções, né? Ela é uma pedagogia que foi sistematizada no século XVI e XVII, junto com a emergência da sociedade burguesa. Então, nós temos assim, a sociedade burguesa, ela vem se fazendo desde o século XIII, quando começam as primeiras feiras, os primeiros burgos, que era o ideal do comerciante livre, né? A possibilidade de ir numa feira e vender o que quisesse, comprar o que quisesse, né? Isso começa com as feiras no século XII, XIII, e com o mercantilismo no século XV, XVI, XIV, XV, XVI, se cria a acumulação chamada primitiva do capital, que vai permitir gerar a Revolução Industrial do século XVIII e a emergência da sociedade burguesa. Então, a escola que nós conhecemos agora é a escola sistematizada no século XVI. E o modelo de exame, o sistema de exame que nós conhecemos, ele também foi sistematizado no século XVI. Então, quando eu era estudante de História da Educação, eu pensava assim, eu ouvia falar assim, Aristóteles criou uma escola peripatética no século V a.C., portanto, há 25 séculos. Aí eu ficava pensando assim, como é que é ensinar 50 pessoas caminhando? Peripató significa andar, né? Então, andar com 50 alunos para o jardim para lá e voltar com 50 para... Como é que era isso? Eu ficava imaginando, né? E depois eu descobri que Aristóteles, durante anos sucessivos da vida dele, teve um aluno só, que foi Alexandre. Então ele podia andar no jardim, sentar, conversar, bater papo, olhar o passarinho, a folha, né? Essa escola, onde um professor ensina muitos, que se chama escola simultânea, é do século XVI para cá. E foi nesse período do século XVI que se montou esse modelo de exames que nós conhecemos. O modelo de exame escolar. Exame existia, né? Para o exército, selecionar soldado, etc. Na China, por exemplo, tem informações sobre exames para selecionar soldados para o exército 3.000 anos antes de Cristo. Mas esse modelo de exame escolar que nós conhecemos, ele é do século XVI. Então, foi a sistematização da pedagogia católica e da pedagogia protestante. Com jesuítas? Com jesuítas do ponto de vista católico e com Comênio, que ele era um bispo do segmento dos Irmãos Morávios, que hoje é a Tchecoslováquia. Então, tinha uma comunidade chamada dos Irmãos Morávios, ele era um bispo dessa comunidade. Então, essas duas sistematizações pedagógicas, a dos padres jesuítas e a de Comênio, foi que propiciou esse tipo de exame que nós praticamos hoje.